A gente segue ao vivo, mas agora da Europa. Apesar da pressão, o governo dos Estados Unidos afirmou que a operação de Israel em Rafah ainda não cruzou a linha vermelha. Segundo testemunhas, tropas e tanques entraram no centro da cidade. Ontem, novas mortes foram registradas. O Luca Bassani tem todos os detalhes já direto da Alemanha, né, Luca? Boa tarde. Bom dia a você, Rafael, a todos que nos acompanham. Essas falas, elas vieram diretamente do porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, que respondeu uma série de perguntas feitas por jornalistas e afirmou que o apoio dos Estados Unidos ao Estado de Israel segue igual após o ataque que aconteceu na cidade de Rafah. Ele disse que até agora, pelo que foi observado, as linhas vermelhas não foram cruzadas exatamente por Israel não ter feito uma operação militar de terra, né, extensiva por toda a cidade, apesar de alguns tanques já terem sido observados dentro do coração desta última cidade palestina antes do Egito. Inclusive, nós separamos um pequeno trecho da fala do porta-voz americano. Vamos acompanhar. O número certo de morte de civis é nenhuma morte de civis. E isso não é algo que nós deixamos de nos preocupar, ou que passamos a ignorar ou deixamos de questionar nossos colegas israelenses, incluindo nesse final de semana após esse ataque. Agora eles estão investigando isso, então vamos deixar que eles investiguem e ver o que eles trazem. Pois é, nós vemos que durante os últimos dias, principalmente após aquele terrível incêndio que vitimou 45 pessoas na cidade de Rafah, a repercussão internacional sobre o que acontece dentro dessa última cidade cresceu bastante e, considerando algumas falas do presidente Joe Biden há cerca de 2 semanas sobre a possibilidade de parar o envio de armamentos a Israel caso Israel invadisse a região de Rafah, muito tem se questionado sobre qual seria o ponto que faria exatamente os Estados Unidos pararem com esse apoio ou de fato continuarem. Por enquanto, nada muda, apesar da pressão diplomática crescente de países europeus que têm reconhecido o Estado da Palestina como um país soberano e de tantas outras nações que não são do Ocidente, mas têm costumeiramente já falado contra as medidas militares tomadas por Benjamin Netanyahu, ao mesmo tempo que nós vemos que a paralisação de todas as conversas diplomáticas, ela só dificulta uma conclusão deste conflito e também a libertação dos mais de 120 reféns que foram sequestrados pelo grupo terrorista no 7 de outubro e continuam sob a custódia do Hamas. Amanda e Beraldo, obrigado, viu, Luca? Daqui a pouquinho o Luca volta direto da Alemanha. Queria ouvir a Amanda e o Beraldo sobre essa declaração do secretário de Estado dos Estados Unidos e sobre esses movimentos todos que têm acontecido ao mesmo tempo, né? Essa operação que o primeiro-ministro de Israel chamou de erro trágico, que resultou num incêndio, que matou cerca de 45 pessoas, civis, homens, mulheres, idosos, que tinham ido para Rafah para escapar dos bombardeios no norte. O reconhecimento do Estado palestino por 3 países importantes da Europa, o presidente Biden ameaçando não mandar mais arma, mas agora, depois da morte dessas 45 pessoas, o secretário de Estado disse que, olha, veja bem, vamos acompanhar. Queria que vocês dessem um panorama geral sobre esse momento que o mundo vive, de olho ali no Oriente Médio. Colombo, acho que a gente pode olhar por várias perspectivas, mas certamente o governo Biden caminha ali no fio da navalha na sua relação com Israel. É uma relação de muitas idas e vindas. Certamente Biden não aprova dos métodos de Benjamin Netanyahu, que é diferente de Israel, né? Eu acho que a gente precisa separar essas duas figuras. Uma coisa é um governo de direita e um governo que tem provocado um verdadeiro massacre em Gaza, é disso que se trata, é bom dar nome aos bois. E outra coisa é Israel e seu direito de existir como Estado, obviamente, como religião, e o povo judeu que foi atacado barbaramente naquele ataque terrorista de 7 de outubro, que deixou mais de 1.000 mortos, além dos reféns. Então, você tem uma história que é muito sensível, que é muito delicada num período eleitoral nos Estados Unidos, então envolve muita política. A gente teve todos aquela reação nos campi de universidades americanas, né, com protestos pró-palestinos, que também depois foram duramente repreendidos pela polícia. E isso causa muita celeuma na própria base aliada de Biden, que é uma base mais progressista e que vê com simpatia a causa palestina. E, por outro lado, é inegável que Israel está cada vez mais isolado na comunidade internacional. O reconhecimento de vários países importantes, países europeus, do Estado palestino como Estado independente, quer dizer, é uma causa inexorável, mas é uma causa que sequer é endereçada
anunciada por Benjamin Netanyahu, porque agora ele, depois dos ataques de 7 de outubro, fala com todas as letras que qualquer reconhecimento do Estado palestino é como se fosse uma premiação ao Hamas, e não é verdade, porque também é preciso separar povo palestino de Hamas. Hamas é um grupo terrorista e o povo palestino é um povo que tem todo o direito de existir, todo o direito de ter seu território considerado, reconhecido como Estado aos olhos da comunidade internacional. Pois é, o presidente Biden, ele está há 6 meses de ser um ex-presidente da República e entrar para a história como o pior presidente dos Estados Unidos. O que acontece agora é que Israel, conforme disse o secretário de Estado americano, está diante de uma situação em que a morte de civis é inaceitável. O objetivo é 0 civis mortos numa guerra. Só que a gente precisa lembrar que a situação atual começa com mais de 1.000 israelenses sendo brutalmente assassinados em outubro do ano passado. E a resposta que existe hoje é uma resposta de guerra. E sim, numa guerra, infelizmente, as vítimas não são só militares, as vítimas não são só os terroristas do Hamas. Essa é uma realidade que, infelizmente, os civis são usados pelo próprio Hamas de escudo. E, infelizmente, isso acontece. Agora, os atos de guerra serão revistos e julgados. Há cortes internacionais para esse propósito. O que não se pode agora é buscar enfraquecer o direito de Israel, como está fazendo a Espanha e outros países, de reconhecer a Palestina nessa situação. Porque o Hamas tomou conta de Gaza porque a Palestina permitiu. Hamas acabou com as eleições. Gaza se tornou um território independente da Cisjordânia e da Palestina. Então, essa é uma situação que precisa ser resolvida. Não adianta simplesmente achar que por um decreto, uma decisão, um reconhecimento de meia dúzia de países, esse problema sumirá. Não sumirá. Terá que ser enfrentado de frente. É isso que se espera do mundo adulto civilizado.